O episódio 9 de The Bad Batch finalmente trouxe Sarge Ventress de volta para as telas e com isso a gente ainda teve um desenvolvimento da Omega e da sua possível sensibilidade à força. Bora conversar sobre isso e sobre esse episódio como um todo porque rolou muita coisa boa. E o episódio já começa com o esquadrão em Pabu, a gente vê que o Crosshair tá começando a se socializar ali, mas ainda tá um pouco difícil. Enquanto isso a Omega tá brincando com a Batcher e elas acabam entrando em uma caverna. Nessa caverna ela encontra uma nave e aí a Batcher sai correndo, chama o resto do esquadrão que corre lá achando que a Omega tá em perigo. Quando eles chegam, eles encontram a Sarge Ventress e ela fala que a Fennec tinha falado pra ela encontrar eles e ela deu um jeito de encontrar eles, inclusive até alertando que se ela encontrou, o Império também consegue encontrar. Confirma que o contato da Fennec era mesmo a Ventress, que agora provavelmente ainda tá trabalhando como caçadora de recompensas. Então ela explica pra eles o que é a contagem de midichlorians, aquela questão que a gente já sabe, né? Os midichlorians estão em todos os seres vivos da galáxia de Star Wars, eles são seres microscópicos que vivem dentro das células das pessoas, e pessoas que possuem uma alta contagem de midichlorians no seu corpo acabam sendo mais sensíveis à força e tendo mais possibilidade de acessar os seus poderes. Logo a Omega fica empolgada perguntando se ela é uma Jedi então, e a Ventress fala que não é bem assim, porque tem toda aquela questão, né? Ser sensível à força não te torna um Jedi. Primeiro que você não necessariamente sabe dominar os poderes, segundo que tem toda a filosofia. Ela também fala que ela não tem como garantir que seja por isso que eles querem a Omega, mas ela tem como fazer alguns testes para ver se ela é sensitiva. A Omega concorda e vai para o primeiro teste, enquanto o esquadrão fica um pouco desconfiado. Eles olham os antigos arquivos do Tech sobre a República e encontram os dados da Ventress, da época em que ela era uma assassina separatista. Inclusive o primeiro teste da Omega é se equilibrar em cima de uma pedra enquanto ela está equilibrando uma fruta na sua cabeça, o que lembra muito inclusive o treinamento do Luke com Yoda lá em Dagobah. Após muitas tentativas ela ainda não consegue, a Ventress fala que ela falhou nesse primeiro teste e fala para ela ir num segundo, que ela teria que buscar uma flor branca lá no topo de Pabu e voltar antes do sol se pôr. Ela sai correndo para fazer isso, ela passa nesse, mas só porque teve ajuda da Batcher, então tecnicamente não, e nesse meio tempo o resto do esquadrão conversa com ela e na verdade acusa ela dizendo pra ela ir embora e que ela não estava fazendo nada certo lá. E esse diálogo é muito interessante porque a Ventress até comenta que ela não é mais como ela era antes, as coisas mudaram e eles deveriam saber disso. Os dois foram peões em uma guerra. A gente que assistiu sabe que realmente a Ventress mudou porque ela passou por muita coisa, né, depois de ter sido traída pelo Conde Dooku. Ela teve um desenvolvimento muito interessante ao longo de Clone Wars e a gente viu que ela também trabalhou como caçadora de recompensa, provavelmente ainda tá fazendo isso, mas por saberem do histórico dela, o esquadrão decide não confiar, o que até faz sentido. Então eles entram em um combate, ela desarma eles usando a força e eles começam no combate corpo a corpo e ela consegue lidar com todos os três ao mesmo tempo com relativa facilidade, que demonstra muito bem o quão apelões são os sensitíveis à força em Star Wars, porque não é só a levitação e os poderes mentais, eles também conseguem aumentar seus atributos físicos. Mas então eles pegam as armas, ela puxa o sabre de luz, a gente tem aquela cena que até apareceu no trailer e ela facilmente desarma todos os três. Quando a Omega volta, todos os três estão derrotados na frente dela. O conflito acaba por ali e a Ventress fala que se a Omega quiser continuar os testes é pra encontrar ela no outro dia, então ela vai conversar com o esquadrão na nave. Eles estão muito desconfiados com a Ventress e falam pra Omega não fazer isso, mas ela fala que as pessoas podem mudar e até aponta pro Crosshair pra provar o ponto dela. Então a gente vê que no outro dia a Omega vai pra se encontrar com a Ventress pra continuar os testes. As duas entram num barco e vão até o mar. A Ventress explica como geralmente as pessoas que têm uma sensibilidade à força têm uma conexão especial com a natureza e podem até mesmo usar as habilidades da força sem nem perceber que estão usando. Então a Ventress fala pra Omega tentar se conectar com a natureza. Ela não consegue, se irrita e fala que nem a Ventress deve saber direito o que isso significa. Então a Ventress se levanta, estende sua mão e consegue chamar vários peixes brilhantes pro redor daquele barco onde elas estão, e é uma cena extremamente linda. Mas então os peixes começam a fugir porque apareceu um tipo de Kraken, um monstro marinho gigante. A Omega até pergunta se foi a Ventress que chamou ele e a Ventress fala que não intencionalmente, o que mostra pra gente de uma forma muito interessante a situação atual da Ventress, porque ela não é uma Sith, ela não tá mais completamente no lado sombrio, tanto que a gente viu ela tentando se conectar bem com aqueles animais. Porém, ela não tá totalmente na luz, tem um pouco de cada dentro dela e acabou que ela chamou aquela criatura gigante também. O resto do esquadrão que tava observando de longe entra na Marauder e vai lá pra tentar ajudar elas, mas então a Ventress fala que ela consegue lidar com aquilo
sozinho e diz pra eles pararem de atirar. A Omega fala com eles e pede pra não atirarem. A Ventress consegue se conectar com aquela criatura, acalma ela e manda ela embora. E todos eles voltam pra ilha da nave. E agora a parte que provavelmente é a mais importante do episódio, que é sobre a sensibilidade da força da Omega. Então a gente viu o esquadrão indo até a nave da Ventress em outro momento e perguntam pra ela como foi o resultado dos testes. E a Ventress fala que, pelo que ela viu, a Omega não é sensitiva à força. A Omega inclusive agradece, mas fica triste e vai embora junto do Wrecker. Só que logo depois o Crosshair e o Hunter falam que a Ventress está mentindo e ela fala que mesmo se a Omega fosse sensitiva à força, ela teria que ir embora para ser treinada. O Hunter então fala que isso não vai acontecer de jeito nenhum, mas a Ventress fala que a vontade de vocês não importa. Ou seja, esse diálogo ficou muito ambíguo, tem um duplo sentido muito grande aqui, porque a Ventress fala que a Omega não é sensitiva à força, mas eles falam que ela tá mentindo e ela não nega, mas ela também fala que a vontade deles não importa, o que dá a entender que ela não se importaria em levar a Omega embora para treinar ela. Eu pessoalmente acredito que a Omega seja sim sensitiva à força, tem uma alta contagem de midichlorians, porém ela não tá sabendo explorar isso, como a Ventress até comenta nesse episódio. Ser sensitiva à força não quer dizer que você vai manifestar os poderes, e o estilo de vida que a Omega estava levando junto do esquadrão não estava ajudando nem um pouco naquilo. Então eu acredito que a Ventress sentiu a força na Omega e que ela pelo menos supôs que a conexão da Omega com a Beth é por causa disso, e que de alguma forma pelo primeiro e o terceiro teste ela viu que a Omega tinha sim o potencial, ela só estava com a mente dela focada em outro tipo de mentalidade e por isso não estava conseguindo usar. Mas o episódio se encerra com isso e aquela mensagem que a Ventress até deixou para eles de que se ela encontrou eles, o Império com certeza consegue encontrar, então eles têm que tomar cuidado. A gente já passou da metade dessa última temporada de The Bad Batch, muito provavelmente agora as coisas vão começar a acelerar ainda mais depois desse episódio em que a Ventress apareceu. Deixa aqui nos comentários o que você acha, será que o Omega é ou não é sensitivo à força? E se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos episódios de The Bad Batch, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer análise de todos esses episódios aqui. Também, se você quiser entender um pouco melhor do que rolou nos últimos episódios, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.